Eu tenho muita dúvida. Eu sei que você é um especialista, principalmente na área do previdenciário público, mas tem vindo à tona muito o previdenciário privado. É parecido ou é diferente? É diferente. O privado é como se fosse uma poupança que você está depositando ali e se você tirar, você vai ter perdas. Então, tem que deixar lá por um certo período. Aí você programa os depósitos. Até a minha sócia, a doutora Ivete, ela faz essas contribuições. Ela tem uma previdência privada. É uma poupança. É uma poupança que, a depender da sua programação, vale a pena sim, tá? Às vezes a pessoa consegue ter vários rendimentos. Tem pessoas que conseguem produzir muito dinheiro. Então, elas distribuem para vários campos. E aí, isso até tem a questão de imposto de renda e tudo mais. E aí, vai para lá. E é de forma lícita. O bom é isso. Como dizia o Warren Buffett, nunca deixe todos os ovos na mesma cesta, né? Verdade. Você tem que diversificar seu capital, seja quem for. Você pode ter R$10 ou 1 milhão. Você vai ter que diversificar aquilo para não perder tudo. É verdade. Aí pronto, a gente vai confiar nessa previdência aí do governo. Vai que um dia quebra. Eu acho difícil, mas assim, muita coisa pode acontecer. Não é? Muita coisa. Então, se você puder diversificar, um caminho é a previdência privada. Eu nem sou do discurso alarmista desse negócio de quebrar, como você acabou de dizer, é muito difícil. Mas eu entendo que a cada governo que passa pode haver mudanças. Por exemplo, eu acho que há 5 anos atrás ninguém imaginava que ia haver essas mudanças. É verdade. E assim, é um absurdo a mudança que houve, porque... Quem quebra é a gente, o governo não quebra não. É verdade. Não quebra não mesmo. Mas aí as mudanças, elas impactam. Então, assim, por exemplo, na minha casa eu tenho 2 pessoas que têm vão ter aposentadoria diferente. Meu pai é servidor do Estado e minha mãe é servidor do município. A minha mãe segue a regra geral. E meu pai segue a aposentadoria do Estado. Então, assim, são 2 pessoas, são 2 casos diferentes para isso aí. Então, assim, e aí minha mãe é impactada pela reforma, meu pai não. Então, assim, eu fico também pensando o seguinte, como a gente se precaver, e aí por isso que eu perguntei da questão da privada, como você disse, é melhor diversificar. Se puder, faça a pública, pague, e se tiver mais graninha, faça a outra privada, porque talvez você tenha 2 opções aí. E você falou do seu pai, que é regime próprio, que é chamado RPPS, ele também foi impactado, porque essa regra foi uma mudança que foi feita na Constituição. E aí pegou todo mundo. É terrível, tá? E há um princípio do não retrocesso. Assim, eu não consigo entender como é que o governo consegue fazer uma coisa dessa. Porque tem um princípio dizendo assim, não pode retroceder. Então, os direitos que você tinha, você não pode perder. Aí o que o governo fez? Tirou um monte de direito. Se era 15, mudou para 20, era 15, mudou para 20 anos, dificultou a questão da pensão por morte. Hoje em dia, se a pensão por morte é feito um cálculo, começa 50%, vai aumentando 10%, 10%. Mudaram, ou seja, tiraram direitos. Mas tem um princípio básico do previdenciário que é o do não retrocesso. Por isso eu digo que o governo ele pode vir a dificultar muito a questão dos benefícios. Eu acho que com essa reforma não é possível que vai piorar mais, né? Vem outra, nunca duvide. Nunca duvide. Não, mas eu acho que assim, talvez também é porque isso também acontece, aí a gente vai começar a filosofar sobre o direito. Talvez isso acontece porque também o direito nos últimos anos não tem se balizado pela segurança jurídica. É verdade. Se tivesse a baliza da segurança jurídica, certas coisas não passavam. Eu acho interessante o seguinte, que a gente estuda na faculdade uma coisa, vai pra prática é outra, né? E quando você chega, que você vê nos noticiários, aí chega teu cliente no escritório, oxi, eu vi assim, sabe? Aí você vai dizer que é uma cara de tacho, realmente tá acontecendo. Podia acontecer? Não. Mas os caras estão mudando. Por quê? Não, pergunta a eles, Eu não sei por que não. Nem os juristas estão conseguindo entender. Não. A coisa é uma loucura. É uma loucura. E você falando isso, da pessoa que vem e diz uma coisa, diz outra, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Santana para trabalhar nessa área, aí previdenciário, eu fiquei pensando, o benefício aqui, aposentadoria, salário maternidade, tava lá, era tudo físico ainda, aí tinha que digitalizar, organizar a documentação. Aí eu disse, mas onde é que tá onde é que estão essas regras? Olha o desconhecimento, viu? Olha o meu desconhecimento. Aí eu gostava muito de trabalhista, sempre fui apaixonado. Trabalhista na teoria é muito bonito, mas na prática é terrível, tá? Olha, audiência trabalhista, você que tá aí fazendo direito, viu? Estudar, é muito bonito os direitos trabalhistas ali do empregado,
tudo certinho, mas quando você chega, o empregado tem milhões de direitos. Quando chega lá para faz um cálculo, eu fazia os cálculos bonitos. Na época que não era nem preciso você juntar, eu já conseguia liquidar, eu conseguia, né, um programazinho, já mandar todo liquidadozinho bonito. Quando chegava lá, fazia um acordo fuleiro dava uma agonia, porque era o patrão morrendo, dizendo que não tinha condições, o empregado dizendo que ele tinha, aí parece até que o empregado tinha mais condições que o patrão. Aí eu comecei a eu me angustiava nas audiências. Sofria, chegava em casa e chorava, digo você, de tão angustiante que era. Aí, trabalhista. E aí fui pro previdenciário e disse, meu Deus do céu, mas onde é que estão essas regras? Aí fui procurar, olha que coisa, nos meus livros de trabalho, porque eu pensava, se você trabalha, você se aposenta. Então, trabalhista, aposentadoria. Olha que pensamento. Foi logo quando começou. E aí é depois que eu descobri que era um ramo diferente do direito, né? Que não tem, na verdade ele tem ligação, mas eles são totalmente independentes. Há misturas ali, mas são independentes a questão do previdenciário. Aí foi quando eu comecei a comprar livros, aí pronto, aí me apaixonei, aprendi e pronto, deslanchei. Mas quando eu cheguei, simplesmente não sabia de nada. Quando eu pegava o meu cunhado já trabalhava até com o rapaz lá. Isso. E foi quando eu cheguei que aí foi pra ele acabou saindo, né? Mas assim, eu não tinha no conhecimento. Aí eu passei noites e noites estudando para entender como funcionava essa questão previdenciária.